Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Abra a sua Bíblia, por favor, quem puder. Lá em Lucas, no capítulo 4, é onde nós vamos meditar hoje. Lucas capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 a 13. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para a nossa vida cristã. Lucas 4, a partir do verso 1 até o verso 13. Quero orar. Senhor Jesus, digno de toda honra, digno de toda glória, Tu és poderoso, Senhor, Tu és amável, Tu és bendito. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor nos trouxe até aqui essa noite, Senhor. Eu peço que o Senhor continue sustentando as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, a cada um de nós. Senhor Jesus, vem fazer com que nossas mentes estejam voltadas à Tua palavra agora. Vem fazer, Senhor Jesus, com que estejamos atentos, ó Senhor, à Tua voz, à Tua palavra agora, nessa noite, Senhor, nesse momento. Que possamos ser fortalecidos por Ti, Jesus Cristo. Venha nos fortalecer, Senhor, principalmente para vencer o diabo, para vencer todas as investidas de Satanás, ó Senhor. Faça-nos forte, ó Jesus, socorre-nos quando for necessário. Socorre-nos, Senhor Jesus, quando estivermos para cair, Senhor. Salva-nos, Senhor, de cair nas mãos do maligno. E que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e possa nos equipar com o poder do Teu Espírito Santo para vencer toda a artimanha do diabo, toda a artimanha de Satanás. Que Satanás seja envergonhado, para que o Teu nome, Senhor Jesus, seja ainda mais famoso, para que o Teu nome seja ainda mais glorificado, pois o Senhor merece toda a honra, o Senhor merece toda a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos ler, eu peço que você acompanhe, ou pela projeção, se alguém puder projetar aí. É Lucas 4, ou na própria Bíblia, tá bom? E hoje eu quero falar sobre como vencer a tentação. Então hoje a gente vai meditar nesse trecho muito importante. É uma passagem que fala sobre Jesus, sobre as ações de Jesus e as ações de Satanás contra Jesus. E o versículo 1 começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esse tempo todo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse ao diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque os pés em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. O Senhor Jesus, então, está aqui. O Senhor Jesus está aqui experimentando algo completamente novo na vida dele. Talvez não, mas o que está acontecendo aqui é que Jesus vai nos dar um excelente exemplo de como vencer a tentação, de como vencer as tentações,
Na verdade, ele nos mostra que como vencer o diabo quando o diabo tentar contra a sua vida, quando o diabo se levantar contra você. E tem alguns aspectos aqui que nós vamos entender hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é de onde que Jesus está vindo, o que aconteceu antes desse episódio. A gente vê Jesus sendo batizado. Jesus é batizado por João Batista, e assim que Jesus sai das águas, ele recebe o Espírito Santo vindo sobre ele como uma pomba, e ele ouve do céu uma voz que diz: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro muito. Então Jesus, logo após ouvir o próprio Deus, o próprio Pai dizer isso dele, o próprio Pai testemunhar a tua obra ali, a sua obra começando, o caminho que o filho estava tomando, o caminho que o filho ia trilhar, e o próprio Pai diz: esse é meu filho amado, em quem muito me agrado, em quem muito me alegro. E o Senhor Jesus agora é conduzido pelo próprio Espírito, ao qual ele está cheio. O próprio Espírito é quem conduz Jesus até o deserto, e ali Jesus vai passar 40 dias. E durante esses 40 dias, Jesus vai jejuar, Jesus ele não vai se alimentar. Jesus vai estar sozinho nesse deserto. Jesus ele vai estar ali em comunhão com o Pai, orando também. O texto não fala que Jesus estava orando, mas a gente entende que Jesus passou um tempo ali também orando. Por que não? Se ele estava jejuando, provavelmente ele estava orando. A gente crê que isso é o que aconteceu. Então Jesus vai passar 40 dias, e durante esses 40 dias, onde ele estará jejuando, ele também estará sendo tentado por Satanás. Lucas, Marcos e Mateus, eles relatam de alguma forma esse episódio. Marcos é bem curtinho, só fala que Jesus foi para o deserto e foi tentado por Satanás ali. Mateus traz também as 3 tentações numa ordem um pouco diferente e fala que após os 40 dias ele foi tentado por Satanás. Lucas já nos diz aqui que durante os 40 dias, Lucas diz que Jesus foi tentado por Satanás. Então, em todo o tempo que Jesus passou ali em comunhão com o Pai, se retirando, fazendo com que a suficiência de Deus fosse a única que ele precisasse, durante esses 40 dias ele também foi tentado por Satanás. Então aqui a gente já vê um aspecto muito real sobre Satanás. Satanás ele não vai respeitar se você é filho de Deus, se você está em comunhão com Deus, se você está exercitando a sua fé, se você está alimentando a sua fé. Ele não vai respeitar nada disso. Ele vai tentar contra a sua vida. Ele vai tentar contra você. O que o diabo quer a todo tempo é de derrubar da cruz. O diabo quer a todo tempo agir contra você, contra a sua vida. E ele faz isso independente de quem você é, independente de como você está em sua vida espiritual. Então a Bíblia, o próprio exemplo de Cristo já nos mostra isso. Então, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente pode entender que o diabo ele sempre vai agir para nos derrubar. Só que Jesus é quem prevalece sempre. E Jesus, por prevalecer sempre, Jesus por sempre ter vencido e por vencer eternamente, Jesus nos mostra como vencer Satanás, como vencer o diabo. O diabo tenta Jesus no deserto, e é no deserto que Jesus vence Satanás. É no deserto que Jesus tem umas das suas vitórias contra Satanás. Porque o versículo 13 já nos mostra que depois que o diabo terminou de tentar Jesus, ele o deixa até que tivesse oportunidade. O que isso significa? Significa que em outro momento o diabo volta para tentar Jesus. Agora usando outras armas, usando outras formas, mas ele volta para tentar terminar o seu trabalho contra Jesus. E é dessa mesma forma que o diabo age contra a sua vida, meu irmão. Pode ser que hoje o diabo parou de tentar contra a sua vida, mas pode ser que amanhã ele vai voltar com uma arma muito diferente do que ele usou até agora. Porque o diabo a todo momento ele quer nos derrubar, ele quer nos separar do Senhor Jesus. Ele vai tentar contra a tua vida, ele vai tentar te separar do nosso Senhor Jesus. Então, como
como vencer as tentações. Primeiro, eu quero que a gente dê uma olhada, a gente esteja atento aqui como o diabo tentou, como que o diabo usou os seus artifícios contra Jesus, para que, a exemplo disso, a gente saiba como o diabo age. A primeira coisa que a gente pode ver é que o diabo, aqui já no verso 2, a gente vai entender um pouco do que o diabo usou para tentar contra Jesus. A gente vê aqui no verso 2 que ele foi tentado durante 40 dias. Jesus não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. E aí vem o diabo, agora no verso 3. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. O diabo pega a necessidade física de Jesus e tenta, usando a própria necessidade circunstancial de Jesus. Então Jesus está 40 dias sem comer. Jesus está aquele tempo sem comer. Ou se eu fico 1 hora sem comer, eu já fico nervoso. Imagina o que Jesus não estava passando, porque Jesus era homem. Jesus tinha os mesmos sentimentos que eu e você. Talvez ele não ficava bravo igual eu fico bravo quando eu estou com fome, mas pode ser que ele ficasse um pouco mal-humorado também, com fome. Quem dirá após 40 dias? Ou quem dirá durante 40 dias sem comer? E o diabo quer se aproveitar exatamente disso. O diabo, ele quer se aproveitar da necessidade física de Jesus, ele quer lançar algo para que Jesus se agarre nessa palavra dele, e o diabo vai olhar qual é a sua necessidade circunstancial e vai tentar você nessa necessidade. Ele tenta Jesus então, porque Jesus teve fome. A palavra diz que Jesus teve fome. Jesus estava em jejum, Jesus estava em comunhão com o Pai e ele teve fome. E o diabo tenta usar exatamente isso, para que Jesus, ele tome-se pela presunção, pelo orgulho e faça um milagre para ele mesmo. Ele resolva o problema dele por ele mesmo. Mas aí Jesus, ele rebate de alguma forma. E daqui a pouco a gente vê sobre isso. Mas uma outra coisa que o diabo usa contra Jesus, e é o que a todo momento ele tenta fazer, e ele faz, é que ele lança uma dúvida sobre uma verdade. Nos versos 2 e 3, nós podemos ver que Jesus passou esse tempo sem comer. E no verso 1, um pouco antes, a gente vê que ali diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, e ele voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito. Jesus tinha acabado de passar pelo batismo. Jesus tinha acabado de ouvir o próprio Pai dizer: tu és o meu filho amado em quem muito me alegro. E o diabo, ele lança uma dúvida sobre uma verdade. Qual dúvida é essa que ele lança? Ele fala: se você é filho de Deus. Então o diabo está tentando fazer como ele fez anteriormente no jardim, como ele faz em todo tempo. Ele lança uma dúvida sobre uma verdade. Ele usa talvez meias verdades para tentar subverter alguém. O que acontece? Ele lança uma dúvida sobre uma verdade muito bem estabelecida. E Jesus, ele não fica balançado por isso. A outra coisa que o diabo faz um pouco mais à frente, já no verso 6, é que ele oferece para Jesus uma glória sem cruz. No verso 6 fala o seguinte: o diabo disse: eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser. Disse o diabo. E ele continua: eu lhe darei tudo se me adorar. Primeira coisa, o diabo está falando: eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles. O diabo vê que Jesus está preocupado, Jesus, ele está comprometido com a missão de Deus, com a missão do Pai, com a missão de anunciar o reino dos céus, com a missão de salvar a humanidade, com a missão de morrer em uma cruz, de se entregar em uma cruz, para comprar novamente para o Pai aqueles que são dele. O diabo sabe que Jesus está empenhado nesse propósito, nessa missão. E aqui o diabo está oferecendo uma solução rápida para Jesus. Uma solução em que Jesus não precisasse passar pela cruz, ao qual era o plano deles desde a fundação do mundo.
O diabo está oferecendo glória para Jesus de uma maneira que está subvertendo aquilo que a própria Escritura diz. O diabo está tentando subverter a Cristo, o próprio Deus. E o diabo faz isso tentando oferecer uma glória sem cruz. O diabo faz isso comigo e com você quando ele oferece facilidades sem que nós precisamos perseverar. O diabo ele vai conduzir em nossa mente que não é preciso se agarrar a Jesus, dar as mãos a Jesus e andar em retidão, em cumprir a palavra dele, ainda que sejamos fracos, mas de confessar na nossa fraqueza a Jesus e pegar nas mãos dele e prosseguir. O diabo, ele quer oferecer um meio rápido para a gente. Ele quer dizer que existe felicidade longe de Cristo e longe da cruz. E é mais uma mentira que ele coloca, porque o diabo está oferecendo aqui justamente aquilo que não é dele. Ele fala que ele tem um poder sobre tudo e pode dar para qualquer um, mas o diabo está subvertendo a verdade. Isso é um engano. A outra coisa que o diabo faz é que ele tenta se colocar no lugar de Deus. O diabo, ele tenta mais uma vez roubar o lugar que não é dele. Ele tenta mais uma vez se colocar acima do Senhor. E no verso 7 ele fala: eu lhe darei tudo se me adorar. O diabo não tem o poder para isso. O diabo, ele não tem o poder de dar nada. Nada o diabo pode dar, nada o diabo possui. E ainda, ele quer ser adorado. Aquele que é o único que pode ser adorado é o próprio Deus. E ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer que o próprio Deus se curve, o próprio Criador se curve diante da criatura. E isso é um delírio. A outra coisa que o diabo faz, a outra coisa que o diabo usa para tentar Jesus, ele distorce a palavra de Deus. Nos versos 10 e 11, a terceira tentação apresentada a nós aqui, fala que o diabo pega e diz assim: pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. O diabo diz isso logo depois de colocar Jesus no ponto mais alto de Jerusalém, no pináculo do templo. E ali ele usa as Escrituras, ele distorce a palavra de Deus para tentar a própria palavra, pois Cristo é a palavra. E ele usa a palavra, ele tenta usar a palavra para fazer com que aquele que é a palavra caia. Para que aquele que é a palavra, ele seja tomado por Satanás. Então o diabo, ele usa de todas as formas que ele encontra, ele usa todas as armas. E o pior, o verso 13 fala que quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. A outra coisa é que o diabo, ele não vai descansar, meu irmão. O diabo, ele não vai te dar paz. Assim como ele não deu paz a Jesus, em todo tempo, ele tentou derrubar Jesus. Ele tentou fazer com que Jesus deixasse de lado o plano divino. Aí, em todo tempo, ele colocou pessoas para que impedissem Jesus. Ele colocou situações que pudessem impedir Jesus. Mas Jesus venceu em todas as situações, assim como venceu no deserto, mesmo quando ninguém estava vendo. Então, essas são as formas que o diabo usou para tentar Jesus. E é dessa forma que o diabo tenta a nossa vida também. Mas agora, eu quero que a gente olhe para como Jesus venceu as tentações do deserto. Eu quero que a gente olhe para aquilo que Cristo usou contra Satanás, contra o inimigo de nossas vidas. A primeira coisa, nós vamos ver no próprio verso 1. O verso 1 começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo. A primeira coisa, o primeiro aspecto, a primeira característica que nós podemos ver em Jesus para vencer o diabo, para vencer as tentações do diabo, é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus tinha acabado de ser batizado. Ele vai conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ter a comunhão com Cristo.
E durante esse tempo, ali jejuando, fortalecendo-se em seu relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Pai, Jesus sendo cheio do Espírito Santo, ele vence Satanás. Então ele nos mostra que para vencer as tentações de Satanás, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Outra coisa, Jesus, ele tinha convicção de sua identidade. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia quem Deus disse quem ele era. Jesus vem do batismo, ele ouve a própria voz do Pai dizendo que ele é o Filho amado. E quando o diabo pergunta se você é o Filho de Deus, quando o diabo tenta lançar dúvidas sobre isso, Jesus não se balança contra isso, porque Jesus tinha convicção de sua identidade. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter convicção da sua identidade, de quem você é. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, você então foi adotado como filho, pelo sangue de Jesus, por aquele sangue derramado numa cruz. Você é um filho amado de Deus Pai. Você foi comprado por Jesus Cristo, quando Ele morreu numa cruz. Então, meu irmão, não tenha dúvidas de que o próprio Senhor o comprou. A partir do momento que você confia em Jesus, que você crê que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu por você, você passa a ser adotado como filho por Deus o Pai. Então tenha convicção da sua identidade, porque o diabo vai tentar usar isso contra você. Quando o diabo vier para tentar te derrubar, ele vai colocar incertezas, ele vai colocar dúvidas em sua mente. Ele vai usar, na verdade, algo que já está dentro de você e vai potencializar contra você e contra a cruz de Cristo. Ele vai te falar que você não é merecedor, mas você não é merecedor mesmo. Jesus fez isso porque Ele quis te salvar. Ele quis te libertar. Então não deixe que a incerteza bata em seu coração, bata em sua mente. Muito menos que o diabo use incertezas contra você. Você é um filho amado de Deus a partir do momento que você crê em Jesus. Você é um filho amado, você é um adotado pelo sangue do próprio Jesus, como filho de Deus. E você está na família divina hoje. E você está para ser fortalecido por nosso irmão, Jesus Cristo, o primogênito. A outra coisa que Jesus faz para vencer as tentações de Satanás é que Jesus, ele tem uma devoção até o fim a Deus. A gente vê aqui como Jesus estava devoto a Deus. Primeiro, ele estava sem comer por 40 dias, ele estava no deserto sozinho, desamparado fisicamente, desamparado circunstancialmente, mas ele estava em todo tempo usando as Escrituras, confiando na suficiência de Deus. Na primeira tentação, o diabo fala para Jesus transformar a pedra em pão. E olha a resposta de Cristo aqui no verso 4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. O que Jesus está dizendo? Jesus está declarando que Deus é suficiente. Que se temos Deus, falta de nada nós temos. Ainda mais, se temos Deus, nós entendemos que o pão não é a única coisa que precisamos para viver. Nós precisamos de algo mais do que pão para viver, mas precisamos de Deus para ser sustentados em todo tempo. Jesus estava sendo sustentado pelo Espírito. Jesus estava sendo sustentado aqui. A gente vê também que Jesus usa as Escrituras uma segunda vez, quando ele diz: adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele, quando Satanás oferece a glória dos reinos terrenos. Jesus está declarando que a nossa adoração ela deve ser somente a Deus e que ainda mais devemos ter somente Ele como Senhor, servindo. Então Jesus ele tem toda a devoção a Deus. Ainda mais, Jesus responde no verso 12: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então Jesus em todo tempo, como Jesus está agindo, como Jesus está respondendo, Jesus em todo tempo, ele está
ele está sendo devoto ao Senhor, devoto a Deus Pai. A outra forma que nós vemos que Jesus usou para vencer Satanás, para vencer as tentações de Satanás, é conhecendo e praticando a palavra. Todos esses versículos que eu acabei de ler, a resposta de Jesus, a grande arma de Jesus contra Satanás, foram as Escrituras. Foi a própria palavra. Mas não só um conhecimento raso da palavra, é uma vivência profunda da palavra. Jesus conhece a palavra, Jesus é a própria palavra. Jesus, ele pratica a palavra. A outra forma que Jesus usa para vencer Satanás é resistindo ao diabo. Jesus está resistindo ao diabo. Em todo tempo, Jesus está rebatendo ao diabo com a grande arma, com a palavra. Jesus, em nenhum momento, ele teme o diabo. Em nenhum momento, o nosso Senhor, ele foge do confronto. Pelo contrário, ele resiste o diabo em toda a sua investida. Ele resiste o diabo todas as vezes que o diabo se levanta contra ele. E o diabo, ele é vencido por nosso Senhor Jesus. Ele é vencido porque o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, ainda que humano, ainda que sem atributos humanos, ele nos mostra propósitos muito superiores nessa experiência. Quais são os propósitos de Jesus ser tentado? Primeiro, a gente vê que um dos propósitos de Jesus passar por uma tentação, não por uma, mas por 3 tentações descritas aqui nesse verso. Alice, se senta e fica quieta agora. Um dos propósitos que nós vemos, Jesus passando por essa tentação, é que, ainda que ele tivesse a natureza humana, ele experimenta aquilo que experimentamos. Jesus, então, sendo homem, sendo 100% homem, ele não é só de natureza humana, mas ele passa por tudo. Ele tem a experiência humana. Assim como eu e você somos tentados por Satanás, Satanás não poupou nem o próprio Filho de Deus. Assim como Satanás, ele quer permissão para cirandar a sua vida, ele obteve permissão para cirandar o próprio Filho de Deus. E tudo isso para que Jesus não fosse igual a nós só em natureza, mas em experiência. Ele experimentou a vida de dores. Ele experimentou tudo isso que passamos aqui. Segundo, Jesus tem como propósito passar por tudo isso. Tem como propósito ser tentado para nos ensinar pelo seu exemplo. Jesus, ele experimenta as tentações para que a partir da sua própria vivência, da sua própria experiência, ele possa nos ensinar, ele possa nos mostrar que não só é possível passar, mas vencer a tentação de Satanás. Jesus, ele então, é tentado por Satanás. Jesus, ele vence Satanás e ele nos ensina, pelo seu exemplo, que nós devemos resistir ao diabo, que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo para que o diabo fuja de nós. Então Jesus, ele está nos dando exemplo de como agir diante das tentações. Ele está nos dando um exemplo de como vencer as tentações. Terceiro, Jesus, ele passa por toda essa tentação exatamente para vencer Satanás. Sabe para quê? Para que nós tenhamos compreensão, tenhamos certeza de que o inimigo que nós enfrentamos, ele já está vencido. Jesus, ele vence a tentação. Jesus, ele vence Satanás, para que nós pudéssemos lutar contra um inimigo vencido. O diabo é um dragão sem dentes.
na coleira de Deus. O diabo, ele não faz nada sem a permissão do nosso Senhor. E Jesus está nos mostrando que é possível vencer o diabo. Agora, o que nós podemos fazer? O que nós devemos tirar de proveito disso aqui? Quais são as aplicações que nós podemos encontrar nesse trecho? Nós podemos encontrar nessa experiência de Jesus. Primeiro, a gente precisa esperar por tempos de prova. Nós seremos provados e tentados. A grande verdade é que o Senhor nos prova e o diabo nos tenta. Então você pode esperar por tempos de prova e tempos de tentações. A grande diferença está que Deus nos prova para nos edificar. O diabo, ele sempre nos tenta para nos derrubar, para que nós venhamos a cair, venhamos desgarrar de Jesus. Essa é sempre a investida de Satanás contra a nossa vida. Ele sempre vem para nos destruir. E o Senhor, ele sempre vem para nos edificar. Então, quando a gente passa pela prova, ainda que ela seja muito forte, ainda que ela seja muito profunda, uma outra aplicação, ela sempre é no limite. O Senhor Jesus não nos permite passar nada além daquilo que nós podemos suportar. Eu sei, é difícil. Eu sei que dá vontade de chorar, eu sei que dá vontade de desistir de várias coisas. Às vezes a sensação que nós temos, ou a vontade que nós temos diante de algumas coisas, é simplesmente sair andando e deixar para trás. Mas o Senhor não permite que nada sobrevenha sobre nós, que nós não vamos aguentar, porque é Ele quem nos fortalece. Outra coisa, Deus, Ele não permite a tentação para nos ver cair, mas Ele permite para que nós possamos ser fortalecidos. É tipo, não é esse ditado, tá? Mas é tipo ditado, que não mata, fortalece. Na verdade, a gente entendeu sempre errado, né? Ou sempre ouviu errado. Eu sempre ouvi, o que não mata, engorda. Não, é que o que não mata, nos fortalece. Aqui, o diabo, ele vai tentar contra a sua vida, mas o Senhor não vai permitir que o diabo tire sua vida. É tipo Jó. Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos. Mas quando o diabo tentou permissão contra a vida de Jó, o Senhor não permitiu. Então aqui, Deus, Ele vai permitir a tentação contra você, vai permitir o diabo cirandar a sua vida, mas isso vai ser para te fortalecer. Deus não deseja que você caia. Deus deseja que você esteja forte, fiel a Ele. Outra coisa, não se engane, ou não deixe ser enganado. O diabo, ele não cansa. O diabo, ele não desiste nunca. O diabo, ele pode te dar um momento de calmaria, mas ele vai voltar contra a sua vida. É por isso que hoje você precisa se agarrar a Jesus e estar forte. Você precisa olhar para a sua vida. Aquilo que você tem deixado aberto, tem deixado à disposição do diabo para usar contra você. Porque o diabo vai voltar em algum momento com uma arma diferente, talvez mais poderosa. O diabo, ele não vai cessar contra a sua vida enquanto ele não usar a última flecha em sua aljava, como diz Spurgeon. Então, ele pode até te deixar por um tempo. Ele pode até te deixar por uma circunstância, mas ele vai voltar com outras armas, porque ele não se cansa. Você também precisa se preparar para os dias de prova. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo. Ali, para ainda mais fortalecer a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, Jesus estava jejuando e o diabo não deixou de tentar contra Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fortalecer a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós precisamos fortalecer as nossas práticas de jejum, de oração, de leitura, meditação na palavra. Porque Jesus usou a palavra como arma contra o diabo. E nós temos ela à nossa disposição também. Outra coisa, Jesus,
Jesus, ele é o nosso socorro. Assim como ele é o nosso exemplo, Jesus é aquele para quem nós podemos nos refugiar. No momento da tentação, é Jesus quem você vai recorrer. É Jesus quem você vai clamar. Às vezes vai ser tão profundo, tão forte, mas Jesus está disposto a te socorrer, a estender a mão e te levantar. Quando você perceber que está a passos de cair, ou que você está caindo lentamente, agarre-se a Jesus, porque Ele pode te socorrer. E porque Ele pode te socorrer, porque o próprio Jesus, Ele venceu a tentação, Ele venceu Satanás. Jesus venceu na cruz para nos ajudar, para nos socorrer. Então, se você estiver caindo, agarre-se a Jesus. A prova, ela não será mais forte do que aquilo que nós podemos suportar. Eu já falei sobre isso, mas eu preciso reforçar. Deus, Ele vai prover o livramento e fortalecimento para que você possa suportar a tentação. Por último, nós precisamos resistir ao diabo. Jesus, ele não foge do diabo. Jesus, ele não teme o diabo. Jesus, ele se sujeita a Deus, e é essa a receita para nós. Nós precisamos, conforme Tiago 4,7, sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Às vezes a gente só tem fresco na memória o resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas você precisa ter mais forte ainda. A primeira parte, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos nos submetermos a Deus. E só assim será possível vencer Satanás, vencer as tentações. Como vencer então as tentações? Se agarrando a Jesus, sujeitando-se a Jesus, tendo Ele como Senhor de nossas vidas, resistindo ao diabo para que Ele fuja de nós. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. E nesse momento nós vamos orar. Nesse momento nós vamos falar com o Senhor. E essa vai ser uma das formas que nós vamos responder esse sermão. Eu te convido a orar pedindo fortalecimento para o Senhor, pedindo clareza, pedindo determinação para que não só na semana, mas em todos os dias da sua vida, você seja cheio do Espírito Santo para vencer Satanás. Essa é a primeira forma, nós vamos orar. A segunda forma, nós vamos cantar ao Senhor. E a terceira forma, nós vamos ofertar. Então feche seus olhos, eu vou orar por você, e você vai clamar ao Senhor, principalmente. Olhe para qual área da sua vida você percebe que você precisa ser fortalecido pelo Senhor. E ore em favor disso. Cristo Jesus, digno de toda honra, de toda glória, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. E eu peço que Tu venha fortalecer a vida de cada um dos meus irmãos. Eu clamo, Senhor, para que Tu venha nos fortalecer. Tu venha nos fazer ser forte. Encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo, ó Senhor Jesus, pois precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, nós somos carentes de Ti, Jesus. Faça-nos crer fielmente que precisamos nos submeter a Ti e que Tu tens o poder e que Tu nos derrama esse poder para vencer Satanás, para vencer as artimanhas do maligno. Senhor, eu oro por cada um que está aqui nessa noite, para que nós venhamos ser fortalecidos para Ti, Senhor, e que a gente não venha cair, Senhor Jesus, pelo contrário, que nós possamos estar firmes em Ti, agarrados aos Teus pés, ó Senhor Jesus, para vencer o Satanás, para vencer as tentações diárias que nós temos. Livra-nos, Senhor, de cair, Senhor, na tentação, Senhor, seja qualquer que for a área em nossas vidas, financeiras, Senhor. Senhor Jesus, tenha um poder claro em nossas vidas, o Senhor Jesus. Tenha, Senhor, o poder sobre nossas vidas, o senhorio sobre nossas vidas. Que o Senhor possa reger a nossa vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Para que não venhamos, ó Senhor, cair nas mãos do maligno.
cair pela investida do maligno. Em nome de Jesus, nos fortalece. Em nome de Jesus, livra-nos. Livra-nos. Livra-nos de cair, Jesus. Livra-nos de afastar-nos de Ti, Jesus. É o que eu lhe peço em Teu nome, Cristo. Pois nós precisamos ser socorridos por Ti. Nós precisamos ser fortalecidos por Ti, Jesus. Vive e verdadeiro, que venceu a morte, que venceu Satanás inúmeras vezes. Que segue vitorioso, pisando a cabeça daquele nosso inimigo vencido. Ó Senhor, que nós tenhamos fé em Ti, que nós tenhamos convicção de que Tu és o nosso Deus, de que Tu és o nosso Senhor. Então eu oro, Cristo, eu oro, nos fortaleça, nos equipa com o poder do Teu Espírito Santo, para dia a dia estar firme em Ti, vencendo Satanás, vencendo as tentações, em nome de Jesus, em nome de Jesus.